Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O clima no futebol brasileiro voltou a ferver depois que uma fala de Ronaldo, o fenômeno, começou a circular como rastilho de pólvora nos bastidores do Corinthians. A história teria começado em uma conversa informal na Europa, onde Ronaldo, sempre cercado por dirigentes, empresários e velhos conhecidos do mundo da bola, teria soltado comentários duros e, ao mesmo tempo, elogiosos sobre o Timão. De acordo com fontes que preferiram não se identificar, o fenômeno teria destacado a força da torcida, o tamanho da camisa e o peso histórico do clube, mas não poupou críticas ao momento atual, especialmente ao comportamento do elenco e à direção alvinegra. Esse suposto comentário, que inicialmente parecia apenas mais uma daquelas frases jogadas no ar, rapidamente ganhou dimensão continental e mexeu com o orgulho corintiano. Na Europa, analistas esportivos ficaram surpresos com o tom direto, já que Ronaldo sempre manteve uma relação de respeito com o Corinthians, apesar das polêmicas do passado. Mas o que realmente chamou a atenção foi a repercussão. Jornalistas começaram a debater se o clube vive uma crise estrutural profunda e se figuras como Ronaldo enxergam problemas que muita gente dentro do próprio parque São Jorge prefere ignorar. A partir daí, nada conseguiu segurar o burburinho. A suposta fala teria continuado com Ronaldo descrevendo o elenco como complicado, uma palavra que, no futebol, pode significar muita coisa. Alguns insiders europeus entenderam que ele se referia ao aspecto disciplinar. Outros acreditam que era uma crítica ao ambiente interno, cheio de vaidades, disputas invisíveis e um clima que nem sempre permite o surgimento de novas lideranças. O que se comenta é que Ronaldo, por ter vivido vestiários pesadíssimos na carreira, reconhece esses sinais de longe. E isso pegou muito mal entre os jogadores do Corinthians, que, segundo pessoas próximas, ficaram incomodados com a possibilidade de o fenômeno estar ecoando problemas que eles tentam manter longe da mídia. A repercussão cresceu tanto que alguns jornais esportivos europeus começaram a fazer comparações entre o Corinthians atual e outros clubes tradicionais do continente que sofreram com turbulências semelhantes. Embora ninguém tenha confirmado oficialmente a declaração, o rumor já havia escapado do controle. Alimentado por debates quentes na TV, nas redes sociais e até entre torcedores estrangeiros curiosos com a intensidade do futebol brasileiro. O ponto mais discutido na Europa foi a parte em que Ronaldo, supostamente, falaria sobre a diretoria do Corinthians. E aí, dizem, ele não teria medido palavras. Comentários sobre decisões equivocadas, contratações sem planejamento, falta de rumo administrativo e uma sensação de que o clube vive um ciclo de improvisos teriam sido mencionados. A crítica, apesar de não ser novidade no Brasil, ganhou outra proporção quando atribuída ao fenômeno. Alguém que conhece profundamente a dinâmica do futebol mundial e já provou sua capacidade de gestão ao comandar clubes fora do país. Os analistas europeus começaram a questionar como uma instituição do tamanho do Corinthians, com uma torcida gigantesca e um mercado absurdo, poderia estar tão mal administrada. Para eles, a fala de Ronaldo funcionou como um alerta. Se alguém com a visão dele enxerga falhas tão graves, talvez a crise seja mais séria do que se imagina. E é justamente essa leitura internacional que fez o rumor explodir. Enquanto tudo isso se desenrolava, no Brasil, a repercussão foi imediata. Torcedores ficaram divididos. Uma parte concordou,
dizendo que Ronaldo apenas verbalizou o que muitos sentem há vários anos. Outra parte, mais crítica, questionou se ele teria realmente dito algo tão pesado, já que sempre manteve diplomacia quando o assunto era o timão. Mas, como costuma acontecer, o detalhe mais picante não era a confirmação, e sim a dúvida. A incerteza é o que alimenta conversas, lives, mesas redondas e toda aquela movimentação típica quando um ídolo se envolve, mesmo de maneira indireta, em polêmicas que mexem com a paixão do torcedor. E foi exatamente esse mistério que manteve o rumor vivo. Cada nova pessoa que comentava adicionava uma nova camada à história, transformando o que poderia ser um simples mal-entendido em uma verdadeira novela internacional. Para piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista, surgiram relatos de que dirigentes europeus teriam procurado mais detalhes sobre o motivo da fala de Ronaldo. O interesse não era por fofoca, mas por curiosidade estratégica. Entender como um clube tão grande pode chegar a esse ponto é algo importante para quem negocia jogadores ou avalia parcerias com marcas globalmente relevantes. E isso fez crescer ainda mais a ideia de que o Corinthians vive um momento frágil institucionalmente, mesmo que pessoas próximas ao clube neguem qualquer crise interna profunda. Esse cenário ambíguo, cheio de versões e contrapontos, terminou gerando ainda mais combustível para o rumor se espalhar por diferentes países. Alimentado tanto por jornalistas quanto por páginas especializadas em bastidores do futebol. No meio de todo esse turbilhão, uma coisa ficou clara. O nome de Ronaldo tem peso demais para que qualquer frase atribuída a ele passe despercebida. Mesmo sem confirmação, a mera possibilidade de que ele tenha criticado o Corinthians mexeu com o orgulho do torcedor, com a sensibilidade do elenco e com a imagem da diretoria. A repercussão internacional só ampliou o impacto, transformando um suposto comentário em um debate global sobre gestão, futebol moderno e pressão popular. E, como sempre acontece quando o fenômeno está envolvido, a história ganhou contornos de espetáculo. Resta saber até onde esse rumor vai e se, no final das contas, alguém aparecerá para confirmar, desmentir ou, quem sabe, explicar esse mistério que tomou o noticiário esportivo da Europa ao Brasil. A história ganhou ainda mais força quando alguns comentaristas internacionais começaram a fazer um paralelo entre as palavras atribuídas a Ronaldo e o momento esportivo vivido pelo Corinthians nos últimos anos. Para muitos deles, o que o fenômeno teria dito não era exatamente uma crítica vazia, mas sim um reflexo do que vem sendo observado de fora. Um clube gigante, cheio de potencial, mas travado por conflitos internos e decisões que nem sempre fazem sentido. Essa visão de longe, mas embasada no olhar de quem conhece o jogo, fez o rumor crescer de maneira quase orgânica. Quanto mais se tentava minimizar o impacto da fala, mais ela encontrava espaço para ecoar em podcasts europeus, transmissões esportivas e até em debates de ex-jogadores influentes. A pergunta passou a ser não se Ronaldo realmente falou aquilo, mas por que tantas pessoas acreditaram tão rapidamente? E isso diz muito sobre a imagem atual do Corinthians no exterior, algo que, para um clube com objetivos globais, certamente não passa despercebido. No fim, o burburinho virou combustível para todo tipo de análise, desde especulações sobre vestiário até teorias sobre interferência política dentro do clube. Outro ponto que chamou a atenção foi como ex-companheiros de Ronaldo, hoje comentando futebol em grandes veículos, entraram no assunto com entusiasmo. Alguns deles
Sem confirmar nada, reforçaram que Ronaldo sempre foi extremamente sincero em bastidores e que, se estivesse incomodado com o Corinthians, não seria surpresa a ele desabafar em conversas privadas. Isso criou uma narrativa curiosa. Mesmo que ninguém pudesse provar a veracidade da fala, todos pareciam de alguma forma dispostos a acreditar no tom. E quando essa predisposição existe, o rumor ganha vida própria. Em Portugal e na Espanha, por exemplo, começaram a circular hipóteses sobre que tipo de gestão poderia recolocar o Corinthians nos trilhos, caso Ronaldo tivesse razão ao apontar falhas internas. A repercussão, que começou como um sussurro, já estava se transformando em análise técnica, com especialistas discutindo possíveis soluções para problemas que nem sequer foram oficialmente confirmados. E, como sempre, o nome do fenômeno funcionou como selo de credibilidade. No Brasil, enquanto isso, o ambiente ficou mais quente. O elenco do Corinthians, já pressionado por resultados irregulares, se viu envolvido em uma polêmica que sequer tinha origem certa. Jogadores comentaram em off que o rumor atrapalhou ainda mais o clima, já que as críticas, mesmo que indiretas, caíram como uma bomba dentro do vestiário. Alguns entenderam como uma cobrança legítima, considerando o peso da camisa e as expectativas da torcida. Outros acharam injusto, acreditando que era apenas mais uma tentativa de desestabilizar o grupo. Mas o ponto central era que, verdade ou não, o comentário mexera com eles. A diretoria, por sua vez, sentiu-se ainda mais pressionada, especialmente porque as críticas externadas no rumor reforçavam percepções que muitos torcedores já manifestavam há tempos. Assim, o clube passou a viver uma espécie de tempestade perfeita. Desempenho contestado, bastidores expostos e uma figura gigantesca como Ronaldo envolvida, mesmo que de forma indireta. E quando esses elementos se misturam, o noticiário simplesmente explode. Para completar, alguns analistas brasileiros começaram a levantar a hipótese de que o rumor poderia ter sido exagerado propositalmente por alguém que teria interesse em pressionar a diretoria do clube. Essa teoria não demorou a ganhar força nas redes sociais, onde torcedores dividiram opiniões sobre quem teria a ganhar com a repercussão internacional da suposta fala. Alguns apontaram empresários. Outros citaram opositores internos do clube, enquanto outros simplesmente atribuíram tudo ao caos natural que ronda clubes gigantes. Independentemente da origem, o fato é que, quando o nome de Ronaldo entra em jogo, qualquer narrativa toma proporções inesperadas. O Corinthians, acostumado a viver intensamente cada capítulo de sua história, acabou se vendo no centro de uma discussão global. Com sua reputação sendo debatida por gente que, até pouco tempo atrás, sequer sabia o que estava acontecendo no Parque São Jorge. E esse é o poder dos rumores quando misturados ao nome de uma lenda. O mais curioso é que, mesmo diante dessa avalanche de comentários, Ronaldo permaneceu em silêncio. Não confirmou, não negou, não reagiu. E esse silêncio, ao invés de amenizar, amplificou ainda mais a situação. Porque quando alguém do tamanho dele prefere não se pronunciar, o espaço para especulação se torna infinito. Analistas na Itália chegaram a dizer que o silêncio do fenômeno era um sinal de que a fala tinha algum fundo de verdade. Outros afirmaram que ele apenas não queria alimentar uma história que já havia escapado do controle. Em ambos os casos, o nome dele continuava estampado nas manchetes, ligado diretamente ao Corinthians e aos seus problemas internos. Esse mistério só aumentou o interesse internacional, transformando um comentário de bastidor real ou inventado.
em um dos assuntos mais comentados da semana no futebol mundial. E para um clube que vive de grandeza, essa exposição toda tem dois lados. Ela aumenta sua visibilidade, mas também escancara suas fragilidades. No final das contas, o rumor mostrou algo que vai muito além de uma simples frase atribuída a Ronaldo. Ele revelou como o Corinthians é um clube que desperta atenção global, mesmo quando a notícia não é positiva. Mostrou também como o nome do fenômeno continua tendo um peso quase mítico no futebol, capaz de mover debates, alimentar programas esportivos e gerar repercussões inesperadas. E, acima de tudo, expôs a sensibilidade do futebol brasileiro diante de críticas vindas de alguém que conhece profundamente os bastidores do esporte. Se Ronaldo realmente falou aquilo ou não, talvez nunca se saiba. E talvez nem importe. O que importa é que o burburinho colocou o Corinthians sob os holofotes internacionais mais uma vez. E agora, resta ao clube decidir se essa exposição será o início de uma reflexão profunda ou apenas mais um episódio turbulento em sua já agitada história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mais impressionante é como o rumor acabou reacendendo discussões antigas sobre a relação entre Ronaldo e o Corinthians, algo que sempre mexeu com o imaginário do torcedor. Muitos lembraram do período em que o fenômeno vestiu a camisa alvinegra e virou ídolo instantâneo, salvando jogos impossíveis e trazendo uma aura de grandeza que poucos jogadores na história foram capazes de carregar. Outros, porém, relembraram episódios polêmicos, como questões contratuais e decisões que criaram certo desgaste na época. Essa mistura de admiração e desconfiança fez com que as supostas críticas atribuídas a ele fossem recebidas com um misto de nostalgia e irritação. É como se cada torcedor tivesse sua própria versão da história e interpretasse o rumor de acordo com suas memórias e emoções. No meio dessa revisitação histórica, a figura de Ronaldo voltou ao centro do debate como se ainda estivesse em campo, driblando narrativas e dividindo opiniões. Para muitos, esse retorno simbólico do fenômeno ao noticiário corintiano só reforça o quanto sua imagem segue viva dentro do clube, mesmo tantos anos depois de sua saída. E isso explica por que suas palavras, ou supostas palavras, causaram tanto barulho. À medida que os debates se intensificaram, começaram a surgir relatos de que, até mesmo dentro do futebol europeu, houve curiosidade sobre o momento atual do Corinthians. Alguns clubes, interessados em talentos brasileiros, teriam pedido relatórios internos sobre a situação administrativa do timão, tentando entender até que ponto a suposta fala de Ronaldo tinha fundamento. Isso porque, para quem negocia jogadores internacionalmente, ambiente interno conta muito. Clubes instáveis costumam vender mais barato, liberar jovens mais rápido e aceitar propostas que, em condições normais, jamais seriam consideradas. E esse cenário potencialmente frágil chamou a atenção de empresários e dirigentes que vivem de identificar oportunidades no mercado. Assim, o rumor que começou com um simples comentário atribuído ao fenômeno acabou gerando uma onda de movimentações pequenas, porém reais, nos bastidores do futebol internacional. Não houve grandes negociações, não houve escândalos financeiros, mas houve aquela movimentação silenciosa que só os insiders percebem. E quando esse tipo de sinal aparece, significa que o burburinho saiu do campo da fofoca e entrou no terreno da especulação estratégica. No Brasil, especialistas começaram a levantar outro ponto delicado.
O que esse rumor revela sobre o futuro do Corinthians? Alguns sugeriram que, se figuras influentes como Ronaldo realmente enxergam problemas profundos na gestão, isso poderia pressionar ainda mais por mudanças internas, seja na diretoria, seja na estrutura organizacional, seja na forma como o clube se relaciona com empresários e investidores. Outros, mais céticos, acreditam que tudo não passa de uma grande narrativa inflada pela imprensa e que nada vai mudar de fato. Mas o fato é que o rumor se tornou um espelho incômodo para o Corinthians, refletindo uma imagem que o clube talvez preferisse não ver. Vários torcedores, inclusive, começaram a debater a necessidade de um choque de futuro. Algo que reposicione o timão no cenário nacional e internacional. E como sempre, cada frase atribuída a Ronaldo serviu como combustível para essas discussões, com lives fervendo de opiniões, teorias, críticas e defesas apaixonadas. O rumor virou, de certa forma, uma desculpa pública para que muitos colocassem para fora frustrações antigas com a gestão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!